Olá, no entrevista de hoje a gente recebe o professor de antropologia da FAAC, a Faculdade de Arquitetura e Artes, mais da área de Ciências Humanas da Unesp de Bauru, Cláudio Bertoli. A gente vai conversar sobre as questões que geraram mais de uma leitura em relação à vitória de Donald Trump. Mas a gente quer trocar num bate-papo com você aqui as nossas próprias inquietudes, professor, em relação à compreensão desse universo. E eu convidei o senhor e comentei inicialmente, primeiro para traduzir uma aflição com quem está em casa e compartilhar com eles, inicialmente se a gente tem noção ou se é prudente conversar sobre de qual é a sociedade que nós estamos conversando. Nós brasileiros aqui, com todas as nossas limitações intelectuais ou não, se a gente sabe de quem nós estamos falando inicialmente para depois compreender a vitória e a eleição e os seus processos. Bom, eu acho que a primeira coisa que nós temos que observar é que nós temos uma versão da sociedade americana. Todos nós, via filmes, televisão, a música, nós temos uma noção dos Estados Unidos como uma pátria da liberdade, uma pátria do bom senso, da democracia, do respeito ao outro, respeito à diferença muito grande. Mas, efetivamente, a gente tem que pensar o seguinte: toda nação, ela vende uma imagem do que ela é, do que é o seu cidadão. No caso brasileiro, fica mais simples, a novela, por exemplo, a novela que é exportada, ela vende uma imagem do que é o brasileiro. E essa imagem sempre é uma imagem, desculpe minha redundância, uma imagem imaginada. É uma imaginação. É a maneira pela qual nós queremos ser conhecidos pelos outros. E os Estados Unidos vendeu essa imagem. E isso é tão, vamos dizer, histórico para gerações pós-Segunda Guerra Mundial, que nós acabamos efetivamente acreditando que lá nós temos uma pátria democrática e assim pela frente. O resultado das eleições presidenciais acabaram nos chocando, porque nós acreditávamos que, imagine, que os norte-americanos iriam eleger uma pessoa que defende valores como defende o Trump. Mulher, em uma escala em relação ao Trump mais moderada do ponto de vista dos discursos, então nem se fala. Com o discurso agressivo, misógino do lado de cá, esses todos os elementos, sem guardar esse comentário que o senhor fez, sobre a nossa versão da identidade americana teve influência sobre o espanto que a gente teve. Exatamente. Senão não teríamos tido. Toda identidade nacional, ela é imaginada, ela é construída, ela é fantasiada. O brasileiro, ele é tão feliz e amigável como nós pretendemos nos apresentar no exterior? Ou a população brasileira, eu e você, somos mais um povo no mundo com solidariedade, sem dúvida, mas também com egoísmos, com petulâncias em relação ao outro. E isso acontece nos Estados Unidos. Então, você tem uma população, principalmente aquelas que se viram historicamente desprestigiada pelos governos pós-Segunda Guerra Mundial, que é uma população ressentida. E nesse contexto, foi essa população que encontrou um candidato que apresentou um discurso que validava os rancores desse grupo. Tem um processo de identificação, então, do ponto de vista dos seus rancores? Há uma identificação. O grande mérito do Trump foi identificar exatamente essa população que historicamente está alijada do discurso político, hegemônico, vendido inclusive para o exterior. Encontraram nele um herói e, em massa, deram o voto, deram um apoio àquele personagem. Nós podemos dizer que algo parecido ocorre no Brasil, por exemplo, com o Bolsonaro. Então, você tem uma comunidade fiel e radicalmente fiel a um discurso machista, racista e assim pela frente.
Aí não se trata de discutir o ponto de vista, mas de compreender o fenômeno de representação. Eu me sinto representado pelo discurso desse cara. Estou rancoroso aqui, vou apostar nessa questão. E essa percepção do ponto de vista de estratégia eleitoral esteve presente, são os chamados silenciosos repetidos. Exatamente. O Trump conseguiu, vamos dizer, seduzir essa comunidade, né? Agora, o que nós temos que observar, também é um fenômeno contemporâneo, o Estado como espetáculo, né? Então, o político, ele sabe que, acima de tudo, ele tem que ser um grande sedutor, principalmente quando ele está postulando um cargo majoritário. Após as eleições, após vencer nas urnas, esse político, ele revela uma nova face. Então, nós observamos que, após as eleições, horas após saber que foi o vencedor nas urnas, o Trump já amenizou o discurso. Então, ele começou a falar, não é bem assim. No início, ele pretendia mandar embora 12 milhões de estrangeiros moradores dos Estados Unidos. Agora já está em 2 milhões. Então, a gente observa o seguinte, né? Que ele é um artista, ele tem toda... Não é à toa que os Estados Unidos já teve teve um presidente e vários governadores saídos de Hollywood, saídos de programas de televisão. E o Trump, ele já tem todo esse preparo, né, via televisão, inclusive o programa que ele teve sucesso nos Estados Unidos, ganhou fama mundial, de ser um grande ator, e ele o é. Então, ele é um bom ator e ele conseguiu o objetivo dele, chegar à Casa Branca. Agora, então, é um momento de ele desconstruir, pelo menos parcialmente, tudo aquilo que ele disse durante a corrida presidencial. Entre os 3 elementos mais citados nos artigos da última semana, dos últimos dias, em relação às tentativas de explicação ou de abordagens da vitória de Donald Trump, um deles é a questão demográfica, que a gente está abordando de certa forma aqui. Os mais velhos, brancos, classe média, os alijados no pós-guerra que não foram ouvidos, os rurais, que é aqueles que se sentem mais prejudicados do ponto de vista econômico, lá no dia a dia da economia doméstica americana. Exatamente. O que acontece nos Estados Unidos é um fato curioso, né? Porque há atualmente um reerguimento da economia americana, mas isso não quer dizer que esse reerguimento esteja beneficiando todos os grupos sociais. E esses grupos que estão se sentindo prejudicados, que é a população rural, que é a população mesmo de grandes centros urbanos, o proletariado industrial. Lembro que muitas empresas norte-americanas estão migrando para a China, onde a força de trabalho é mais barata. Então, toda essa população que está perdendo uma série de benefícios, ela está culpando quem? Culpando os países, o estrangeiro, o imigrante, inclusive os negros, que pelo menos uma parcela teve uma ascensão social. Então, são eles que estão roubando a riqueza daqueles que estão se sentindo desprestigiados. E o Trump soube se comunicar exatamente com esse grupo, com esses grupos que estão se sentindo mal no momento presente, e foram eles. Veja, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Então, essas pessoas saíram de casa ou votaram, mandaram seus votos pelo correio, exatamente para, mediante o discurso do Trump, reconquistarem os seus benefícios. E, obviamente, reconquistar os benefícios significa, sobretudo, tirar o concorrente da parada. Então, mandar os estrangeiros de volta, todo o discurso sobre os negros, sobre as mulheres que, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, passaram a concorrer, muitas vezes em pé de igualdade com o homem. Então, você tem um discurso aí extremamente preconceituoso contra esses grupos. Nesse caso, o senhor já deu alguns elementos relacionados à questão do discurso da desglobalização, embora a prática eleitoral depois possa ser, no governo, outra completamente diferente, ela também
foi uma parte da estratégia do bom ator para atingir esse mecanismo da questão do ponto de vista do lado econômico. Sim, quando nós pegamos o discurso do Trump, ele não só falou isso, mas também ele falou de uma maneira extremamente passional, né? Então, um outro elemento importante que nós temos é o quanto o discurso político norte-americano ele buscou se pautar nas últimas décadas pela uma pretensa razão, né? Então, ele seria racional, equilibrado, não atacando o outro de maneira muito vigorosa. Eu me lembro do John Fitzgerald Kennedy, né? Que ele sempre tentava criar um equilíbrio, e ele funcionou pela própria trajetória dele, pela morte dele. Ele criou um parâmetro de ser presidente dos Estados Unidos. Então, moderno, antenado, como se diz hoje, e sobretudo equilibrado frente aos concorrentes, aos inimigos, mesmo numa época em que o comunismo era considerado, o soviético era considerado o grande antagonista da democracia norte-americana. E isso vem sendo feito, foi reprisado pelos diferentes presidentes norte-americanos até o momento. Mas houve um esgotamento desse discurso. Essa população alijada, ela precisava de emoção, de paixão, para votar em alguém igualmente emotivo e passional. E o nosso grande ator Trump, ele soube encenar de uma maneira muito vigorosa esse homem passional e em defesa dos Estados Unidos. Em certa dose, esse discurso do ponto de vista político e das estratégias de comunicação com essas populações, personagem Obama reforçou essa tese de moderação em várias frentes. Sem dúvida nenhuma. Veja-se que o próprio slogan do Trump, fazer a América voltar a ser grande novamente, né? Isso é o novamente, é que um dia ela foi grande, ela foi se perdendo no decorrer da sua trajetória. Então, ele criticou muito o Obama, o Trump, exatamente porque um homem contido, um homem racional, um homem moderno, e ele quer voltar, de certa forma, ao tempo do pioneirismo americano, da marcha para o oeste, de conquistar, através da força, muitas vezes metamorfoseado no vigor americano, o quê? Uma grandeza que talvez até nunca tenha existido. Mas criando essa fantasia de um passado onde a América foi grande, ele conseguiu exatamente emocionar a população e, nesse sentido, ganhar as eleições. O senhor faria uma ponderação nessa avaliação de que, passado o fenômeno da estratégia eleitoral, aplicar isso do ponto de vista até das relações bélicas com o resto do mundo, mesmo as questões comerciais que estão em andamento, porque a situação do pós-guerra é muito distante da atual, com a China, a Índia, enfim, a posição econômica dos Estados Unidos não é nem de longe, na realidade, aquilo que ele discursa, que no governo, na Casa Branca, o que há de se esperar, uma outra relação ou não, esse jeito afoito dele ainda gera as dúvidas compreensíveis até agora. Olha, a estratégia, o outro ponto, a estratégia discursiva do Trump, foi muito utilizada, inclusive no Brasil, foi: quando eu for eleito, eu vou fazer o que eu bem entender. E, na verdade, não. Um governo, para se realizar, ele tem que ter vinculações com o partido político, ele tem todo um aparato legal, nacional e internacional, que vai limitar as suas ações. Então, por exemplo, em relação ao protecionismo, não, ele vai acabar com o protecionismo em relação aos outros países e vai aumentar o protecionismo interno. Existe toda uma legislação, existem órgãos internacionais, acordos previamente firmados que não vão poder ser rejeitados imediatamente. Então ele vai, sem dúvida nenhuma, negociar certos benefícios
para a pátria americana, mas o que todos os presidentes americanos fizeram, mas dentro de limites. Ele não tem essa liberdade de ação que ele sugeriu que tivesse o presidente da República durante a campanha eleitoral. E por isso agora ele está já amenizando tudo o que ele faria, num plano discursivo, porque ele sabe que ele não vai poder fazer o que ele prometeu. Todos nós conhecemos os políticos brasileiros, o discurso dos políticos brasileiros, e percebemos que isso é uma estratégia retórica muito comum em campanhas eleitorais. Sem fazer qualquer apropriação, mas me lembro do parêntese recém aqui da experiência da eleição municipal, moderada, ao centro, contidos os candidatos, tentando colocar uma influência, e aí, fazendo um parâmetro da nossa história política recente, há algumas leituras baseadas logo na empolgação ou não da vitória do Trump, de que os efeitos Bolsonaro, Marcos Feliciano, aqui sem fazer juízo de valor nenhum sobre as suas identidades políticas e de práticas, podem ser melhor abraçadas em segmentos que não só os que ele tem do eleitorado deles. Falam até do Reino Unido, que o plebiscito, a questão do protecionismo também como um parêntese da relação americana, que teria tido uma certa força, embora seja uma sociedade completamente diferente para o nosso bate-papo aqui, também motivado em certa dose por essa questão de sair da contenção que você comentou. Tem algum sentido isso? Tem sim. Vejam que essa cultura da contenção, isso é do equilíbrio, do nem tanto ao mar nem tanta terra, do ser mediano, ela se tornou marca do ser pós-moderno. Então, todos nós queremos ser moderno ou pós-moderno. E nesse sentido, nós jogamos para baixo do tapete não só um discurso, vamos dizer, reacionário, de direita, ou erroneamente, como muita gente tem dito, fascista, que não é besteira isso, nós estamos jogando para baixo do tapete. E estamos esquecendo, então, que, na verdade, a ascensão das chamadas direitas estão ocorrendo em escala mundial. Sim. Se nós pegarmos a França, que mais do que os Estados Unidos, consagrada como a pátria da liberdade e tudo mais, temos lá uma grande probabilidade, no ano que vem, da Marine Le Pen ganhar as eleições, e ela é de direita, é contra o imigrante. A Alemanha, Angela Merkel, ela está sofrendo uma pressão muito forte por manter esse discurso equilibrado. Nós observamos a Áustria, a Itália, todos os países, inclusive o Brasil, inclusive os Estados Unidos, vamos dizer, transitando de uma maneira não planejada e não muito, vamos dizer, admitida, de um discurso do centro, agora um discurso tendendo à direita. Em todos os países. Será, e essa é a minha grande questão, mesmo nós falamos, não, nós, formação acadêmica mais sofisticada, etc., etc., nós somos verdadeiramente essas pessoas equilibradas, ou no final das contas, dependendo da conjuntura, dependendo dos candidatos, nós, como os norte-americanos, também vamos votar num político de direita no estilo Bolsonaro. Nessas questões básicas, excluídas de novo todas as nossas profundas diferenças, até de raiz cultural e de identidade econômica e de posicionamento perante o restante do mundo, temos uma divisão social, temos um debate de gênero provocado nos últimos anos aqui, temos questões de preconceito aflorados mais aqui e acolá, tal qual a boa parcela da sociedade americana. Também somos preconceituosos em muita dose. Nós também nos adaptamos a ter uma autoimagem algo negativa de nós próprios. Brasileiro não pensa em política, brasileiro é preconceituoso, brasileiro é uma série de coisas, e o outro não. O norte-americano em especial, não. Na verdade, o que nós estamos observando é que todas as sociedades, independente de posição no mundo econômico, de diferenças culturais, nós estamos assim com um discurso de um lado politicamente correto. E o que é o politicamente correto, senão não anular, mas esconder
tendências autoritárias, tendências preconceituosas e assim pela frente. Né? Então, quando há essa possibilidade de alguém responder às questões que nos afligem, e se ele é de direita, a tendência é essa. Existe um livro muito famoso nos anos 60, Joseph Bell, chamado O Fim das Ideologias, e que ele diz mais ou menos o seguinte, que, na verdade, nós não votamos ideologicamente, votamos naquele candidato que nos convence que vai resolver os nossos problemas. Então, isso nós vimos Hitler fazer. Isso nós vimos um grande número de políticos de direita, de esquerda, de centro se comprometer. Collor é um exemplo típico. Ele convenceu a sociedade brasileira que os marajás, os funcionários públicos que tinham altos salários, eram responsáveis pela crise econômica, pelas múltiplas disfunções do Estado brasileiro. E ele ganhou as eleições em cima disso. Como Hitler ganhou em cima, eram judeus os responsáveis pela crise econômica. E o Trump, de repente, chega... Quem são? São as mulheres, são os negros, são especialmente os imigrantes, é o protecionismo econômico criado pelas outras nações que tem levado os Estados Unidos a uma certa restrição do próprio crescimento econômico. E ele convenceu. Se ele fosse de outro partido, veja, ele é o cara que transitou pelo Partido Republicano, pelo Partido Democrático, ele entra num, sai, entra, sai, inclusive em partidos menores nos Estados Unidos. Se ele fosse um democrata, ele ia ganhar as eleições do mesmo jeito. Ele ganhou como republicano, não pela ideologia do Partido Republicano, que em boa parte o rejeitou, o renegou, mas por um discurso próprio, um discurso de ele, mais do que a Hillary, ele tinha condições de identificar as causas do porquê uma parte da população estava se sentindo extremamente desprestigiada frente ao governo. Então, o desvelador da realidade acaba sendo aquele que ganha o prêmio eleitoral. Se a gente conseguir tirar o lençol sobre as nossas realidades sociais, a gente sai do casulo, consegue entender um pouco mais essas relações americanas e aí não fica tão surpreso assim, agora passados alguns dias, em relação ao efeito que teve inicialmente o anúncio da vitória, o espanto inicial. Exatamente. Então nós acreditamos que, passado esse tempo, agora nós temos que perceber, não só como o Trump, quando assumir a presidência, ele vai remodelar todas aquelas propostas que ele fez em campanha, como também nós observarmos a nossa própria reação. Vejam, o nosso ministro das Relações Exteriores, o Serra, no primeiro momento ele se mostrou extremamente também perplexo, né? Sim. Com afoito também. Com o Trump ganhando as eleições, e logo em seguida, voltando ao discurso da contenção, já tentou amenizar o próprio discurso. Isto é, no final das contas, você tem momentos em que a própria sociedade ela se exalta. Depois ela toma um pouco o pé da realidade, ela começa a dizer, olha, temos que nos acalmar, temos que nos voltar ao equilíbrio. Isso nós vemos nos políticos, isso nós vemos na sociedade. Professor, muito obrigado por ter contribuído conosco aqui nessa troca de informações, para a gente poder distribuir para quem está em casa uma visão um pouco mais densa, enfim, sobre esses horizontes que estão ao nosso redor. Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado, até o nosso próximo bate-papo aqui no Entrevista na TV Câmara Bauru.